Cara, isso aqui já é um vídeo que eu tô pensando a fazer há algum tempo. É um vídeo onde eu queria compartilhar a minha jornada por um objetivo sem objetivo. Isso é meio curioso, mas eu imagino que eu vou conseguir explicar isso de alguma forma. E se não explicar ao longo dos vídeos, eu vou encontrar uma forma de explicar isso. Eu sempre fui fascinado pela ideia de encontrar o meu verdadeiro eu. E de estar em harmonia com o que eu tenho dentro de mim e com o que eu tenho fora de mim. E eu sempre achei isso de uma importância muito grande, porque de alguma forma fez sentido para mim o quanto isso mudaria diretamente a experiência de vida que eu tenho. E como você vive uma vida se você está em guerra com tudo que tem dentro ou em guerra com tudo que você tem fora. E basicamente quando você está em guerra com um, você está em guerra com o outro de certa forma, porque um é um espelho do outro. E eu sempre fui fascinado em encontrar esse eu que está por trás de tudo, que está por trás da personalidade, que está por trás das emoções. E eu não sei quanto isso é muito doido para alguns, mas para mim sempre foi uma marola minha. E eu sei que isso não é uma parada que acontece do dia para a noite, e eu sempre gostei de observar como, pouco a pouco, de semana em semana, de mês em mês, eu notava algumas mudanças, como cada experiência influenciava na minha jornada, na direção desse objetivo que, sinceramente, para mim parece claro, mas ao mesmo tempo não é tão claro. Porque eu sinto como se eu tivesse um objetivo, mas ao mesmo tempo eu não tivesse ele. Como eu já acreditei que ter esse objetivo era bom, e hoje em dia eu não vejo tanto como uma coisa, tipo, eu tenho que alcançar isso, eu tenho que fazer isso. É só, eu sinto que eu tenho um norte. Eu tenho uma coisa que me aponta para onde me movimentar. Se eu vou chegar lá ou não, não importa tanto. E eu vi essas mudanças acontecendo, como ia mudando a minha forma de me relacionar com a minha experiência. E eu sempre queria conversar isso com alguém, eu nunca encontrei alguém com quem conversar, alguém que se interessasse por isso também. E eu decidi começar a registrar essas etapas. Toda a faísca de luz que eu percebesse, alguma forma que eu interpretasse na minha experiência, o que eu notasse na minha forma de viver e da forma que eu tivesse, mano. Se eu sentir essa ideia fazendo comida, eu pegar a câmera, apontar a câmera e ligar e começar a gravar o que eu percebi em mim e ver o que uma vez foi uma dúvida e que hoje já não é tanto dúvida, ou que uma coisa que não era dúvida e passou a se tornar dúvida, e ver essas mudanças acontecendo, esses fluxos indo e vindo, e dividir isso com alguém que possa estar na mesma jornada e queira ter com quem compartilhar. Sentir que não está sozinho nessa jornada. E basicamente a ficha que eu virei hoje, é 6 horas da manhã agora, eu tava vendo um vídeo do Corvo Seco. Eu vou deixar o vídeo no card em algum lugar aqui. Mas ele me fez pensar sobre a importância da gente sair da frente dos acontecimentos, para não ser varridos por eles. Eu saí da frente de alguns acontecimentos da minha vida, e que foi o que foi, de alguns momentos específicos, que foi o que permitiu que a coisa se desenrolasse, acontecesse e tomasse o caminho que tivesse que tomar. É muito curioso como é a diferença da sensação quando você está na frente, lutando para que a sua expectativa se realize, e quando você simplesmente sai da frente e deixa a coisa acontecer. A forma como você se relaciona com o evento muda. E eu me vi pegando duas gravações específicas. Eu tenho um roteiro que eu crio para gravações de um outro canal que eu trabalho. E nesse roteiro, a gente faz toda uma estipulação para poder criar o melhor vídeo possível. E eu levo esse roteiro para o profissional que vai apresentar o vídeo. Porque nesse canal tem vários profissionais diferentes que vão apresentando os vídeos. Eu não detenho informações, eu não digo para eles o que falar, mas eu dou uma estrutura de como ordenar o que eles vão falar para a mensagem ser passada da forma mais cativante possível. E numa das gravações eu me peguei muito irritado e frustrado com o esforço de fazer o profissional com quem eu estava trabalhando compreender a ordem do vídeo que eu queria que ele transmitisse, a importância da ordem do vídeo e que ele seguisse essa ordem, até para a gente conseguir ter um conteúdo organizado. A forma da pessoa pensar e agir é uma forma muito caótica e desordenada. Para ela não fazia, na prática, a coisa não fluía
se tivesse esse passo a passo. Basicamente, a pessoa vai e ela só ia falando, cuspindo as informações atropeladas, e no meio do assunto ela emendava já um outro assunto que ia ser lá no final, e já puxava agora, e depois lá no meio ela puxava, complementava um assunto que era para ter sido complementado no início, e a pessoa ia assim. E eu me vi usando uma hora do nosso tempo de gravação. Eu vou botar todo o meu esforço para você entender isso, e a pessoa mostrava para mim que não era a forma dela pelas atitudes, que não era a forma dela de funcionar. E eu me vi ali, cara, eu tô forçando pra pessoa ser uma coisa que ela não é. Isso não faz o menor sentido. Eu tô vendo a pessoa, ela tá me mostrando como ela funciona. Pra que eu vou forçar ela a ser uma coisa que ela não é? Tudo bem que eu tenho um trabalho a ser entregue, eu quero entregar o que eu acredito ser o melhor, só que o mundo não tá nem aí pro que eu acredito ser o melhor. Cara, basicamente foi uma gravação bem estressante. Internamente falando. Eu sentia o quanto eu tava lutando contra o mundo. Fazendo de tudo para nadar contra a correnteza. Essa é a sensação. Eu estava nadando com todas as minhas forças contra a correnteza. E eu passei por um outro momento assim, parecido numa outra gravação. Só que dessa vez ontem. Essa foi a gravação que foi me relacionando todas essas experiências com o que eu ouvi hoje, e foi me fazendo entender isso. Na gravação de ontem, o ambiente foi um pouco diferente, porque foi uma outra proposta, não tinha essa questão do roteiro. Qual era a questão? É tão interessante quando tu deixa as coisas fluir, que chega no momento que eu nem lembro mais das paradas, porque simplesmente só aconteceu. E agora eu tô querendo pensar no detalhe da história para poder contar para vocês o que aconteceu, e o detalhe não tá aqui. Literalmente ignorado pela minha mente. Era basicamente, a gente chegou atrasado 2 horas, porque a pessoa que era responsável por liberar a locação pra gente não chegou, então a gente ficou trancado lá de fora. E tinha uma expectativa do que a gente precisava fazer no dia de gravação, e a gente começou 2 horas depois. Então vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer. A gente sentou para gravar no início e a pessoa estava com muita dificuldade de conseguir desenrolar a gravação. E ela estava travando com alguns detalhes, com algumas paradas que na minha mente naquela hora, vamos dizer assim, eram bobeiras. Isso foi bem bobeira da minha parte, porque foi totalmente questão do meu ego imaginar o que eu tinha entendido, a pessoa tinha entendido, e principalmente da posição que eu estava. Porque eu não estava no lugar da pessoa de ter que entregar o conteúdo da forma de apresentação. A relação que a pessoa estava tendo com o conteúdo era totalmente diferente da minha. E de qualquer forma, eu entrei nessa viagem onde eu tinha entendido e eu via que a pessoa não estava entendendo, e aquilo começou a me frustrar. Eu via a pessoa começar a errar. A questão não foi quanto ela errava, foi quanto eu vi que ela não estava entendendo o que precisava ser feito. Eu ia explicar e eu via que ela estava preocupada com alguma outra parte do conteúdo que não era essa parte que ela deveria dar atenção. E ela ficou dando atenção para aquilo e eu fazendo esforço para ela prestar atenção em outra coisa. E eu via que tinha certa dificuldade nessa questão e aquilo começou a me irritar. E eu comecei a tentar intervir mais para poder fazer a pessoa seguir no caminho. E chegou uma hora que eu comecei a perceber esse meu estado interno e comecei a falar assim, cara, do que adianta isso? Eu só comecei a me observar. Eu nem entrei em discussão comigo mesmo na minha cabeça. Eu comecei a ver que eu tava assim. Eu falei assim, cara, eu tô assim. Deixa eu me concentrar no que eu tenho que fazer. Eu tenho que gravar, tenho que prestar atenção no conteúdo que está sendo captado. Eu tenho que ver se está tudo sendo captado da melhor forma possível. Se tem alguma coisa que está realmente saindo do lugar de uma forma que vai inviabilizar o conteúdo. Ou se está tudo seguindo no mínimo possível para o conteúdo acontecer. É uma linha de pensamento ligeiramente longa, mas na hora a gente nem pensa isso tudo. Eu só simplesmente respirei e olhei para a câmera e foquei na minha tarefa. E deixei, mano, a parada acontecer. Não ia ficar botando todo esse esforço, porque não tinha o que fazer, não tinha o que eu fazer. Eu já expliquei para a pessoa. Eu poderia explicar de novo, de uma outra forma, mas é isso, era o máximo que eu poderia fazer. E quando eu menos me toquei, toda essa coisa que estava se acumulando de emoção dentro de mim, foi embora, mano. Só foi embora. Quando me toquei já tinha passado horas da gravação, a gravação já tava fluindo pra caralho. E era só ir. E eu vi o quanto sair da frente dos acontecimentos realmente tem uma força. E é difícil até pra descrever. Até porque perde os detalhes das coisas, da experiência.
E o rio é a melhor metáfora para toda essa situação. Porque quando você está nadando contra a correnteza, é bem frustrante e exaustivo. E quando você está fluindo de acordo com o rio, no momento em que você sente que é um bom momento para aplicar força, que é hora de você intervir, você intervém, mas intervém de uma forma diferente, não é como nadar contra a correnteza. E essa é a lição da semana, crianças. Pratiquem aprender a sair da frente dos acontecimentos. Não é sobre saber a hora certa e a hora errada de fazer isso, porque é verdade que a gente nunca vai saber, mas entender que é uma ferramenta que a gente pode ter do nosso lado, permitir que as coisas aconteçam. Eu não sei se esses vídeos vão sair todo mês, toda semana, mas eles vão sair, com certeza. Porque pelo menos toda semana, a cada 15 dias, a cada 20 dias, alguma chave vira na minha cabeça. E eu percebo melhor alguma coisa que ainda não tinha percebido. Porque para mim não faz nem sentido estar aprendendo tudo isso, estar percebendo tudo isso, estar melhorando a minha experiência de vida e não estar levando isso para alguém. É isso, crianças. Um ótimo dia para vocês.